prestar honra e consideração a Deus, né? É parte do nosso temor a Deus, ouvir a sua palavra. Nós cantamos, falamos do que está dentro do nosso coração, expressamos a nossa gratidão e agora nós vamos ouvir o que o Pai tem a nos ministrar. Amém? Vou pedir ao pastor Brandão que ore com chaves. Feche os olhos, assim mesmo sentado, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, duas coisas peço ao Senhor nesta manhã. Que o Senhor Deus adie ao teu servo, pastor Charles, para que com intrepidez anuncie a Cristo Jesus a esses jovens e a esses adolescentes aqui presentes. Segunda coisa, Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor dê coragem a esses adolescentes e jovens, para que com fé venham a receber verdadeiramente a Cristo Jesus. Toma o teu servo em tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, usa em nome de Jesus. Amém. Buenos dias. Tudo bom? Conseguiram dormir? Conseguiram? Beleza? A festa foi bacana ontem? Foi? Oh, foi legal. Chegou aí, cara? Prazer. Quer dizer que eu já te admiro por estar com esse menino. Aí não deve ser fácil, não. É gente boa. Ô Cid, cadê o Cid? Subiu? Cadê? E a sua mulher não? Deu galho? Ah, vou pegar água pra você, coisa linda. Morro de inveja, vocês estão solteiros aí, ó, viu? Ah, cara, tá lindo. Gosta, né? Tá esperando ela, né? Parar o cu no pé dela. Vira pra pessoa que está do seu lado. Olha no mais profundo e particular dela. Está olhando? Você vai ter que falar o que eu vou falar. Tá bom? Você vai cumprimentar do jeito que eu falar. Não quero ver. Então você é do Cid? Já pediu? Ih, rapaz, o negócio tá bom. Então olha para a pessoa, no mais profundo e particular do olho dela, ou dele, chega bem pertinho. Tem que fazer. Não, fica assim, tem que chegar assim perto assim. Olha no olho, olha de novo. E fala assim: você é uma delícia. Dá um encorajamento. Olha no olho do outro. Isaías capítulo 62 diz assim: nunca mais te chamarão de arrasado, nunca mais te chamarão de abandonado, mas te chamarão a partir de agora Refizibá. Refizibá é uma palavra no hebraico que diz: o Senhor se delicia em ti. Refizibá, H-E-F-Z-I-B-A, acento agudo com A. Refizibá, o Senhor se delicia em ti. A sua tradução pode ser que esteja assim: o Senhor está contente com você porque és minha esposa, minha querida. No original, o Senhor se delicia, o Senhor tem prazer em ti. Deus chega para o povo de Israel e fala assim: olha, a maldade de vocês tem subido as minhas narinas, vocês têm vacilado, vocês têm pisado na bola. Olha, vocês meteram os pés pelas mãos, mas eu quero dizer para vocês uma coisa:
Nunca mais vocês vão ser abandonados, nunca mais vão chamar arrasado, nunca mais esse pecado vai pesar sobre vocês, mas agora eu vou chamar vocês de refugio, porque eu estou contente com você, porque eu me delicio em você. Imagina você chegando com fome e aquela picanha maravilhosa, com 2 dedos de gordura e picanha de verdade, fazendo assim, ó, aí corta aquela fatia assim, sabe? Imagina você comendo uma lasanha com 4 queijos, aquela coisa maravilhosa, fantástica. Imagina você comendo aquele brócolis refogado com cenoura, comendo aquela vagem, sabe? Vagenzinha bem temperadinha. Bom demais, não? Imagina tudo isso. Quando você come aquela lasanha ou aquela picanha e você coloca na boca e aquele paladar admirável, você fala assim: não, que delícia. Assim é o Senhor quando contempla a minha vida e a sua vida, e encontra na minha e na sua vida uma vida totalmente comprometida com Ele, um coração totalmente contrito e quebrantado diante dEle. É quando o Senhor contempla, quando Ele passa os olhos sobre você e acha em você um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. E quando Ele acha, quando Ele contempla, quando os olhos dele batem em você, Ele dá uma pirueta, se joga, sai correndo para lá e para cá, e Ele fala assim: meu irmão, eu achei, eu estou me deliciando em você. Porque quando você adora, você não adora para você. Adoração não é para mim, adoração sempre foi para Ele, e sempre será dele, porque a glória sempre será dele. Se tem uma coisa que Deus nunca vai dividir comigo, com você, é a glória dele. Então, quando eu e você adoramos, pensa comigo, os anjos andam de um lado do outro, aquela, sabe, cria aquela avenida de 6 pistas, que você coloca 350 por hora, naquela Ferrari sua, e você chega e toca o coração dele, e ele acha você esse adorador, o adorando no espírito e em verdade, e isso contempla o coração dele, e ele se delicia em ti. E aí ele começa a chorar, fazer festa, pular, fazer um monte de coisa, porque enfim ele encontrou em você, enfim o coração dele se deliciou em você. Dá para entender, imaginar? Pode ficar imaginando essas paradas muito doidas, né? Imagina o que acontece. Já vi muita gente em períodos de canto, de louvor, etc. O louvor mexe muito com a gente. Eu já vi muita gente nesse período achando que enquanto você está ali com as mãos levantadas, adorando aquela coisa toda, você fica esperando que uma unção desça sobre a sua vida e comece a se arrepiar dos pés à cabeça, e alguma coisa aconteça que faça você. Esse arrepio não tem que acontecer comigo, com você. Esse arrepio tem que acontecer com ele. Porque no momento que você está ali cantando, você está dizendo assim: Senhor, eu estou adorando ao Senhor com cânticos, com o meu louvor, uma expressão meditada no caráter dele. Então eu quero que o Senhor sinta o toque da minha adoração, porque ela é inteira e sincera para você. Ele recebe e contempla isso, diz: reflexivar, eu me delicio em você, e aí ele compartilha um pouquinho do que ele está sentindo com você. E aí, meu amigo, quando ele recebe e compartilha um pouquinho com você, você é livre, e você dança, e você pula, e você grita, meu irmão, você se ajoelha, você fica sentado parado, você fica olhando para o céu, você faz qualquer coisa, mas aquilo é um momento todo especial do pouquinho daquilo que Deus recebeu e Ele distribui para você. Porque a adoração
é do interior para o exterior, e não do exterior para o interior. O Sidney não fica ali cantando para ver se você consegue adorar ou não. E aí eu sempre brinco com o pessoal dizendo o seguinte: imagina a Praça de Cornélio. Só tem Praça de Cornélio? Na Praça de Cornélio vai ter uma noite de louvor e adoração. E você sabe que vão vir duas pessoas, Thales e Fernandinho. Você vai de graça. Ele aluga ônibus de tudo quanto é lado para mim. É, mãe? Na outra semana vai ter a segunda noite de louvor e adoração. Cada final de semana vai ter alguém. Então abriu com Thales e Fernandinho. No segundo final de semana vai abrir com o Sidney e a banda dele. E a igreja lá de Nova Fátima, que vai para o seu ministério de louvor. Você acha que vai dar mais ou menos pessoas do que com Thales e Fernandinho? Vai dar mais, né? Vai dar mais. Vai dar muito mais. Por que quando é um show do Thales, do Fernandinho, etc e tal aí, a turma vai? Por quê? Me diz. Qual é a diferença? Alguns sabem que eu fui criado com o Fernandinho e era da mesma igreja que ele, crescemos juntos e fui pastor dele por um tempo, discipulador dele. Quando ele estava começando, quando o Fernandinho ainda não era ninguém, o Fernandinho era um simples jovem que gostava de ficar tocando bateria. E quem conhece um pouco da história dele sabe que ele gosta de rock, assim, principalmente os sons agora estão com uma batida mais forte, assim. A última vez que ele foi lá na igreja, que a gente estava conversando, eu falei assim: cara, como que você se sente aí quando você vai aí, a galera pedindo autógrafo, e tirando foto, e essa coisa toda? Ele falou: cara, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender por que as pessoas nos colocam no pedestal onde nós não deveríamos estar. A menina chegou para ele, começou a chorar e falou assim: eu amo você, eu admiro você, e puxa vida, eu só ouço as suas músicas, eu não sei o que, não sei o que lá. E ele falou assim para ele, a menina assim: e onde entra Deus nessa história? E a menina não soube responder. Entende? Porque a gente imagina a adoração vindo do exterior para o interior. E se principalmente o cara que está ministrando o louvor não é um cara que sabe levar a pegada, tocar bem e ministrar bem, eu diferencio o louvor de bom, médio e ruim. Porque a gente espera que do exterior aquela pessoa venha cheia de unção e transporte essa unção para nós, que a gente se arrepie, pule, se emocione e etc e tal. Só que ao contrário, a adoração flui do seu interior para o exterior. Do seu interior fluirão rios de água viva. Entende? Então seja adorando com cântico, adorando, trabalhando, estudando, etc e tal, em todos os momentos em que Deus estiver olhando para você, contemplando você, se deliciando em você, achando você no Espírito é verdade, um adorador, Ele espera que do seu interior flua, e não do exterior. Eu não preciso do exterior. Eu não preciso do exterior. Você não precisa do exterior. Você tem que ter no interior. Porque se não tiver, vai ser um louvor muito bacana. Vai ser um showzaço. E de showzaço para showzaço, meu amigo, tem muita gente melhor que o Fernandinho. Tem muita gente melhor que o Thales. Música por música, eu gosto de Milton Nascimento. Eu gosto de levar para o Jota Quest. Eu vou gostar de um monte de coisa. Eu trabalhei muito tempo com teatro. E quando eu fiz curso de teatro, eu achava o máximo, aquela coisa toda, e os meus ídolos era Laura Cardoso,
Teatro por teatro, eu vou neles e vejo uma peça e, cara, eu acho maneiro. Eu aprendi uma frase há muito tempo: a chave do coração do homem é a técnica. A chave do coração do homem é a técnica. Se você tem uma técnica boa, uma levada boa, seja em qualquer área, você consegue tocar o coração do homem. Mas a chave do coração de Deus é a unção. Com unção e técnica, você traz o coração de Deus ao coração do homem. Você pode, às vezes, até não ter muita técnica, mas se você tem unção, o coração de Deus vem. Mas se você só tem técnica e não tem unção de Deus, não vale nada. É muito bom, mas não vale nada. Eu fui muitas vezes ao teatro, e ainda vou, e acho massa. E, poxa, eu fui encantado com as expressões faciais corporais, dicção, tempo de voz, etc. e tal, interpretação, por aí. Eu acho massa isso. Só que quando termina ali, eu falo assim, poxa, meu olhar clínico vai dizer assim, poxa, ele podia ter se expressado dessa forma. Poxa, eu acho que a maquiagem não foi tão legal. Eu acho que a luz ali deveria ter sido um pouco diferente. Eu penso no técnico. E foi muito bom. Mas não chegou aqui dentro. Entende a diferença? Às vezes você vai estar num show e só curtindo o show com uma boa música, uma boa levada da guitarra, uma boa batida da bateria, ou um bom e suave dedilhar do teclado. Adoração é muito mais do que isso. Vida com Deus é muito mais do que isso. Porque vida com Deus começa, como a gente falou ontem, com o quê? Com renúncia. Com a morte do seu eu. Com a morte de coisas que reinam. E entre os tantos reinados da nossa vida, o Senhor tem que reinar sobre os reinados da nossa vida. Não adianta dizer que a gente não tem reinado. Hoje a gente tem. Nós temos alguns reinados dentro de nós. O orgulho é um deles muito visível por aí. Então, quando Deus contempla o seu coração, refusar aquele momento ali, ele se deliciar de ti, ele encontrou em você um camarada que procura vida. Uma menina que está disposta a viver a vida de Cristo. E o texto de hoje para nós, Jesus está ali quase no fim da espada. Momento crucial da vida dele ir para a cruz e cumprir tudo aquilo que tinha sido planejado. E nos momentos cruciais, quase no fim da espada, Jesus então para e vai orar pela última vez com os seus discípulos. Isso se encontra em João capítulo 17. Precisa abrir, não, eu vou sair em casa, mas eu só vou ler uns textos aqui. João 17 diz assim, no versículo 6: Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os deste para mim. E eles têm obedecido a tua mensagem. E agora sabem tudo o que me tens dado, tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 12: Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora eu estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Por isso não peço que os tires do mundo, mas os guardo numa lei. E assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Guarde esse versículo 19. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus.
talvez na sua versão, esteja escrito assim: em favor deles eu me santifico. Versículo 21: e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Depois da caminhada de ontem, e quando você vê o Senhor se completando, se deliciando, contemplando você, refusivado, na caminhada, a importância de você fazer discípulos e de investir a sua vida na vida de outros, caminha por 3 princípios importantíssimos descritos nesse texto. O primeiro deles se chama humildade. Humildade. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o poder que ele tinha. Jesus sabia que ele podia fazer um monte de coisa. E algumas coisas ele optou por não fazer, mas enfrentou. Mas no momento final da oração dele pelos discípulos, ele fala assim: olha, eu revelei quem tu és, porque eu sei quem é o Senhor na minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu papel. E eu cumpri isso. Eu lutei para isso. Por que humildade é um dos pontos, princípios fundamentais para quando você toma uma decisão de investir na vida de alguém? Porque nem eu nem você somos perfeitos. Sabe por que a gente tem dificuldade de confiar um no outro? Porque nós esperamos uma pessoa perfeita para poder confiar. E isso não vai acontecer. Porque nós somos falhos. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então nós estamos em constante obra, em constante tratamento. Há várias áreas da nossa vida que estão sendo trabalhadas. Humildade é quando eu e você reconhecemos as nossas falhas e as nossas qualidades. Eu preciso melhorar nessa área, mas eu também tenho qualidades. Eu sou uma pessoa jóia. E essa área, puxa, legal. Eu sou um cara de responsabilidade, eu sou uma pessoa de disciplina. Poxa, mas eu ainda tenho uma dificuldade na área da inveja. A inveja é um problema para mim. Então o meu discipulador começa a trabalhar nessa área da minha vida. Mas nem por isso ele vai deixar de me incentivar e me encorajar a fazer um outro discípulo. Porque quando você tem vida e você vai multiplicando essa vida, ela vai passando de geração em geração. E a gente vai fechar com um texto que a gente vai ver as gerações. Então, humildade é reconhecer quem você é. Só que a arte de reconhecer quem você é demanda algumas coisas importantes. Uma é coragem. Você tem coragem para reconhecer realmente quem você é? Quais as áreas que você tem dificuldade na sua vida? E compartilhar isso com alguém? Jesus também tinha dificuldades. Ele compartilha isso muito bem quando ele chega para Jesus e fala assim, para o pai e fala assim: olha, o negócio está bem pesado. Se possível, passe de mim nesses casos. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres, porque me importa fazer a tua vontade, cumprir o que eu querer. Mas está difícil o tempo. Está complicado. Não é fácil. E Jesus nunca disse que seria fácil. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu disse o mundo. Ele não disse que nós teríamos uma vida de paraíso. Então essas falhas que às vezes corroem e perturbam a gente, a resposta que nós damos para ela é o seguinte: eu tenho humildade para reconhecer isso. Você pode não ser um cara totalmente capaz, mas se você é ensinável, você tem já 33% do requisito para investir a sua vida na vida de outros. Agora, se você tem dificuldade de reconhecer quem você é, fica difícil. Porque se você não gosta nem de você, a ponto de tentar mudar e melhorar você, como que você quer investir na minha vida para que eu me
próximo como? Você tem que ser capaz de amar você. Você se ama. Por muito tempo eu me falei ontem, né? Rapaz, era difícil pra caramba pra mim. Porque eu me achava feio, eu me achava ridículo, eu me achava etc e tal. E até que um dia ministraram no meu coração uma frase que dizia assim: a sua beleza reside na sua singularidade. A sua beleza reside na sua singularidade. No fato de você ser único. Tem mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo e ninguém é igual a você. Uns têm a orelha meio torta, meio junco, outros têm um cabelo meio bombril, outros têm cabelo liso. Tem gente que não gosta do dedo do pé, que é do joelho, que é complicado. E tem gente que fala assim: poxa, eu queria ter um corpo igual aquela pessoa. Puxa vida, eu ia me sentir bem melhor. Você é lindo do jeito que você é. Você é bonito do jeito que você é. E você vai ter convicção disso quando você olhar no espelho, olhar para você e falar assim: olha, você é gato, você é gato. Quando você fizer isso, você já tem um passo grande. Mas não quer dizer que é o seguinte, que você vai deixar o seu corpo largado. Não. Você tem que se preocupar com ele. Você tem que cuidar dele. Depois de 6 anos, 7 anos parado, quem me acompanha no Facebook, eu voltei a malhar. Estou um mês malhando, quase morri na primeira semana. Quando eu fui fazer de volta a aula de spinning, quase morri. Quando estava em 15 minutos mais ou menos, o professor: Garra! Eu falei: carro para quê, rapaz? Vamos parar esse troço, vamos para casa de comida. Ele falta só 30 minutos. Eu falei: Jesus de Nazaré, vamos embora. Mas fui até o final. Hoje já está mais fácil. Hoje já está mais legal. Eu gosto. Passo quase 2 horas na academia. E lá você vai conversando, você vai falando com o pessoal. E é interessante como Deus vai usando a tua vida. Então você tem que cuidar de você. Mas você não cuida de você para ficar bonito. Guarda isso. Você não cuida de você para ficar bonito, para que as pessoas te admirem e te achem bonito. Você cuida de você porque esse é o desejo do coração de Deus para você. Porque isso vai fazer multiplicar a vida de você. Eu não faço as coisas para que as outras pessoas admirem. Quando eu vou falar em conferências, essa coisa do retiro de conferência, eu não venho aqui para agradar você. Eu não quero que você chegue para mim e fale assim: pô, sua pregação foi legal. Ah, não foi tão legal. Você podia ter falado isso. Ah, você poderia. Eu não faço isso. E nem espero isso. Não vem para cá para esperar a batidinha nas costas e falar assim: pô, obrigado, você falou bem. Porque o que me importa é cumprir aquilo que Deus me deu para fazer. Gosto de você ou não. Porque o que me importa é estar no centro da vontade dele, cumprindo o que ele quer. E se eu estou agradando o coração dele, amém, o restante é ele que faz. Sempre será ele que vai fazer. Então, quando eu começo a investir na vida de outra pessoa, não é o seu dom e o seu talento que vão fazer com que aquela pessoa seja impactada, transformada, etc. e tal. Mas é a vida de Cristo fluindo por meio de você. Não são as suas técnicas e as suas habilidades e as suas entre horas de jejum e oração. Você pode jejuar 3 dias, você pode ter 5 horas de oração e você vir conversar comigo e você investir na minha vida e nada aconteceu. Porque ali pode ser apenas um ritual. Entende? Deus não espera sacrifício seu. Deus espera um coração contrito e quebrantado diante dele, disposto a obedecer. Para isso ele tem que reconhecer quem você é. Segunda coisa do texto que diz para nós, versículo 19, Jesus vai falar assim: Pai, em favor deles eu me entrego completamente. Em favor deles eu me santifico. Quando eu falei de quê? Que a vida cristã é uma vida de renúncia. E renunciar é abrir mão
vem? Santidade. Em favor deles eu me santifico. Em favor do José Ricardo eu me santifico. Em favor da Cláudia eu me santifico. Em favor do Altaneiro eu me santifico. Em favor de vocês eu me santifico. Para que a mensagem do Evangelho seja vista por meio da minha vida, da vida de vocês. É isso que Jesus estava dizendo para nós. É isso que Jesus estava orando ao Pai em favor dos discípulos, para que eles entendessem essa dimensão, de que em favor dele eu me santifico. E aí a pergunta lógica que surge é: você tem se santificado em favor de mim? Em favor da sua família? Em favor dos seus amigos da escola? Em favor de... Ou você leva a vida meio na maçoca? Santidade e pureza de coração, totalmente separado para Ele, para os propósitos dEle, para a vivência do poder dEle, experimentando cada dia mais a sua presença. Você consegue sentir isso e viver isso? Santidade é uma das marcas do coração de Deus. Então, quando ele diz em favor deles eu me santifico, Jesus abriu mão de muita coisa por mim e a você. Foi pouca coisa, não. E você é capaz de abrir mão de quê, por favor? Em favor dele, de tudo que ele fez em favor das pessoas que hoje convivem com você. Você quer ver uma coisa difícil para a gente? Porque essas coisas são difíceis de fazer. Todo mundo aqui, quase todo mundo aqui estuda. Levanta a mão se você estuda. Dá quase 100%. Quase. Agora diz para mim, quem faz prova aqui, levanta a mão. Agora abaixa, não, fica com a mão levantada. Se você não fica nervoso na hora da prova, abaixa a mão. A maioria fica nervoso. Não dá uma atenção quando você faz, principalmente quando você não estuda? E você já fica pensando assim: eu vou ouvir do meu pai e da minha mãe, o meu Facebook será cortado por um mês. E aí você pensa assim: eu não posso viver sem ele. Entende? O que acontece? Não só você, mas todo mundo fica. Mas um monte de gente fica. Imagina na hora que você chegou na sua escola e você entra ali, aquele momento oportuno, todo mundo esperando a prova, você não sabe o que é, o que vai vir, e torcendo para que as perguntas sejam as perguntas verdadeiras, que você estudou, que não vem nenhuma mentira ali, e de repente você chega lá na professora e fala assim: professora, eu acho que é notório para a senhora que todos os alunos no momento da prova ficam nervosos. Então eu queria pedir a oportunidade à senhora, com muita humildade no coração, pedir à senhora que me desse 30 segundos, no máximo 1 minuto, para eu fazer uma oração com os meus amigos, para que a sabedoria do Senhor venha sobre eles, e eles tenham paz e tranquilidade, porque o Senhor é esse Deus que dá paz. E você, antes da prova, fala assim: queridos, eu só queria orar, porque eu sei que está todo mundo aqui nervoso. Então eu vou orar para Deus derramar sabedoria e que honrar aquilo que você estudou, que Ele lembre você, que você tenha tranquilidade na hora e que todos nós aqui consigamos ter uma nota boa, porque é isso que todo mundo deseja. Em 1 minuto você ora. Isso é o quê? Multiplicar vida. Agora me diz, por que a gente não faz isso? Lá em Curitiba tem uns busão grandão, né? Você pega o busão em Curitiba, é uma aventura. Não sei aqui, mas lá em Curitiba é uma aventura. É gente saindo pelo ladrão. Aí você está lá muito bem, para lá e para cá. De repente chega aquele camarada que não tomou banho de manhã, velho. Ele chega do seu lado e levanta assim. Cara, vem aquele cheiro assim, aquela nhaca, meu irmão, aquela coisa terrível.
você está dentro do ônibus e a tendência sua é fazer o quê? Infeliz homem que eu sou, que não tem dinheiro para ter um carro. Eu podia estar andando de carro mal funcionado, mas eu estou aqui. Mas o Senhor um dia vai me dar um carro. E você a tendência é o quê? Murmurar. Você acordou cedo, estressado, está catigoso, vai ter prova e esse negócio todo. Como seria você dentro do ônibus, de repente falar assim, queridos, eu acho que muitos aqui estão sentindo um cheiro meio desagradável. Mas eu quero dizer para vocês que há uma pessoa linda e maravilhosa, e ele reflete para nós o aroma suave. E esse aroma suave é Cristo vivendo na nossa vida. Então eu quero dizer só para vocês hoje aqui dentro desse ônibus aqui, Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia alegre, cheio das bênçãos dele para vocês. Por que a gente não faz isso? O pastor Moacir de Porto Alegre estava lá com a gente na igreja, aí nós fomos levar ele no aeroporto para fazer o check-in lá para ele voltar. Eu penso assim, quando você chega no check-in, aquela fila enorme, eu quero fazer o check-in e ir embora para a sala de embarque, porque eu não gosto de fila. E daí ele muito calmo lá, e quando ele chegou para fazer o check-in, pegou o documento, um check-in no aeroporto leva 1 minuto e meio, 2 minutos, se tiver no máximo. O pastor Moacir chegou para aquela pessoa que pegou o documento dele, e aí quando ela começou a digitar, ele perguntou assim, você já ouviu falar de Jesus? Aí a menina parou, olhou para ele e falou assim, já, e continuou dedilhando. Ele foi e falou assim, o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido? Eu fiquei desmontado lá, fiquei pensando assim, meu Deus, sou sumido aqui, né? A menina parou, olhou para ele e falou assim, os olhos dela encheram d'água. Ela falou assim, eu estou desviada do Senhor, dos caminhos do Senhor há alguns anos. Ora comigo. E terminou e entregou o cheque. O que aconteceu com a vida daquela menina? Não sei. Mas eu acho que ela vai ficar refletindo o dia inteiro. É uma coisa simples. Você pode fazer isso quando você vai comprar carne, quando você pode ir no açougue, na padaria, em qualquer lugar. Aí eu te pergunto, por que a gente não faz isso? Aí você talvez vai falar assim, porque eu tenho vergonha, sabe? Porque isso não é uma prática, sabe? Porque eu, sei lá, não sei, mas eu não tenho coragem, não tenho vontade. Sabe por que a gente não faz isso? Porque falta fluir de nós rios de... Porque falta vida para multiplicar a vida. Porque deveria ser natural. E isso remete a terceiro princípio, característica para nós. Você tem a santidade, que é super importante. Você tem a humildade e você tem a unidade. Eu oro para que eles sejam um. Você é um com o teu irmão? Sim ou não? Físico. Será que você é um com ele? E aí eu volto àquilo de ontem. Se eu sou um com ele, eu estou dizendo assim, eu confio em você e pode confiar em mim, porque eu sou uma pessoa confiável. Isso é ser um. Somos um. Apesar de igrejas diferentes, mas nós somos um. Um corpo, uma igreja. Agora, se o que eu experimento e vivo de Deus não é o desejo que você tem de experimentar e viver Deus, quem não ajuda, espalha. O pastor Beno Wong mandou um e-mail para mim, acho que muitos aqui conhecem. O pastor Beno Wong escreveu há uns 3 ou 4 dias atrás para mim. E ele estava compartilhando algumas coisas.
e eles contou uma experiência que ele teve agora recentemente, lá na igreja dele. Eles foram fazer um trabalho, descobriram que perto da casa dele, da igreja deles, tinha um centro de macumbaria. E eles trabalharam com algumas pessoas ali, uma mulher em específico, e conversando com essa mulher depois, tal, explicando todo o contexto ali do Evangelho, essa menina virou e falou assim: todas as reuniões que nós temos, em que nós clamamos ao diabo para que se faça presente e que nos dê a direção para atacarmos a igreja, e essa mulher já era satanista há tempo, ela falou assim: a única coisa que nós pedimos a Satanás é que nos ajude a levarmos desunião para as igrejas, porque se nós conseguirmos fazer com que eles não pensem e sintam a mesma coisa acerca da revelação de Deus, nosso plano, nosso propósito está concluído. Aí você começa a entender um pouquinho, porque nos últimos momentos, Jesus com os discípulos, antes de ir para a cruz, ele fala assim: eu oro para que eles sejam. Você já ouviu falar, pastores? Eu sei que já. Você já ouviu falar de alguma igreja que surgiu porque foi divisão de outra igreja? E é difícil, não é? E se a gente piscar o olho, isso acontece. Eu te falo por experiência própria que a gente viveu isso ano passado. Se você piscar o olho, o diabo faz a festa. Será que ao Senhor, o Senhor, quando se delicia em ti, contempla o seu coração, ele consegue ver em você, jovens, unidade para cumprir aquilo que ele tem para fazer? É uma pergunta que só você sabe. Santidade, humildade e, com todo toque especial de Deus, unidade. Eu discipulei um casal alguns anos atrás, o Juliano e a Fernanda. Era um casal maravilhoso. Eles tinham um plano de casar com vocês dois. Começaram a comprar as coisas. A história que eu vou contar não quer dizer que vai acontecer com você, tá? É só uma história que eu vi. Igual eles, começando a sonhar, começando a planejar, ficaram noivos, compraram os móveis, deram entrada no apartamento, marcaram o dia de casamento, a coisa foi legal. E o maior desejo que a Fernanda tinha era investir toda a vida dela na vida dos seus pais. A família dela, ninguém era crente. E era tudo uma campada de beberrão. Mas olha, era um pessoal complicado. Eu ia na festa de aniversário dela, ou numa festa da família dela. 3h30, não muito mais do que isso. Você via o pai dela jogado no chão assim, tão dedo. O tio brincando com tudo quanto é menina, falando um monte de besteira. Assim era a família dela. E todas as vezes que nós fazíamos discipulado, a Fernanda falava assim: Charles, eu oro todo dia pelos meus pais, pela minha família. Eu quero que a minha família veja Cristo na minha vida. E eu estou abrindo um monte de tudo. Eu tenho renunciado a ele coisas, porque eu quero conquistar a minha família também. Eu quero que a minha família experimente o que eu vivi, o que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado. E nós íamos ter uma atividade, uma semana inteira, e estava com a gente o Beto Tavares, e estava uma galera muito legal. A gente ia fazer uns encontros muito bacanas. E eu virei para a Fernanda e falei assim: Fernanda, eu estou organizando, gerenciando essas coisas todas, tem como você me ajudar, principalmente em venda de CD e outras coisas lá que a gente vai precisar? Ela falou: poxa, estou dentro, estou contigo, beleza. E a maratona ia começar sábado e ia terminar na quarta-feira. Começamos sábado, domingo. Segunda-feira à noite, nós fomos numa igreja Batista do Eldorado, e foi um tempo maravilhoso, fantástico. E ali teve um momento fenomenal.
momento de consagrar a sua vida, de entregar algumas coisas para o Senhor, algumas dinâmicas, e lá estava ela fazendo isso. Fernanda foi a primeira a responder aquela noite o que tinha sido proposto. E eu olhei para ela, fui lá, abracei ela e falei assim: olha, Deus vai honrar isso, não chora, a gente está junto, a sua luta é a minha luta, e aquela coisa toda, beleza. Passou a terça, a gente se falando, quarta-feira ia ser o encerramento. Quarta-feira à noite, falei: olha, vai começar a programação 15 para as 8, vê se mais 7 meses você chega. Deu 7 horas nada, 7h10 nada, eu já ligando no celular dela, eu falei: cara, não acredito que ela vai me deixar na mão. Eu precisava resolver um monte de coisa, mas só ela sabia de nada. E aí quando deu 7h20 mais ou menos, eu recebi uma ligação, e a ligação dizia assim: olha, a Fernanda acabou de sofrer um acidente, e ora por ela está no hospital, e está com traumatismo craniano. Ela veio de Joguezinho, sabe que é Joguezinho? Matinho. Ela é amiga dela. E ela foi fazer uma curva, e do nada ela perdeu o controle. E ela bateu com a cabeça no poste. A amiga dela que estava atrás não teve nenhum arranhão, nenhum cortezinho de nada. Só um caminho. Mas ela bateu com um jeito no poste e teve traumatismo craniano. Nós começamos o culto, às 8h05 da noite eu recebi um outro telefone falando assim: a Fernanda morreu. Tudo acabou. Fernanda tinha 23 anos de idade. E o que eu mais ficava pensando é assim: e a família dela? E a família dela? Ela não vai ver. Eu fiquei questionando Deus, falando assim: Deus, para que o Senhor permitiu isso? Como que vai ser? E eu fui um dos primeiros a saber, fui um dos primeiros a dar notícia para os pais. Eu vi 2 pais reclamando tudo, chamando Deus de tudo quanto é nome, você puder imaginar. Ajudei a contar para o Juliano arrasado também. E no outro dia a gente teve um culto fúnebre dela, que foi um dos cultos mais fantásticos que eu participei da minha vida. E o pastor que estava pregando no culto fúnebre, Deus direcionou ele no meio, e logo depois de fazer um apelo. Quando ele fez o apelo, a família dela inteira veio para frente e todo mundo se ajoelhou do lado do caixão dela. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na minha vida. E eles choravam e eles declaravam: Jesus Cristo é o teu Senhor, a minha vida tem que mudar. Eles gritavam. E hoje todos eles são discípulos de Jesus. Não foi uma questão de emoção. Todos eles aceitaram Jesus, a família inteira. Foram uns móveis, numa mesada só. E são homens e mulheres de Deus, líderes de célula. Quando eu vou a Campos, encontro com eles, fico feliz demais. Mas a minha pergunta era sempre assim: Deus, por que ela não veio? Por que ela não pôde dar um abraço? Essa sempre foi a minha pergunta. E tem coisas que às vezes a gente não sabe explicar. Mas eu sei que a Fernanda multiplicou a vida de Cristo enquanto esteve. Pergunta dessa manhã é: você está disposto a multiplicar a vida de Cristo para alguém? Então, se você está disposto a multiplicar a vida sua para alguém, vá passando. Você vai escrever em 1 minuto nessa folha quando você receber o que você quer que aconteça com essa pessoa. Está pensando assim? Assim que você receber, você escreve aí o que você quer que aconteça de Deus na sua vida nessa área. Escreve o que você quiser. Coloca aí: Deus, eu quero investir a minha vida, quero que esse pecado não me atrapalhe, que eu tenha ousadia. Sei lá o que você vai escrever.
Mas o que você gostaria que Deus fizesse na sua vida, de uma forma assim, extraordinária, sobrenatural, e que você vai colocar aí no seu papel e falar assim: Deus, você está vendo o que eu estou escrevendo? Ninguém vai ver esse papel, nem eu estou vendo. Não precisa botar seu nome, nada não. Você vai escrever ali em 1 minuto, tudo isso. Eu quero investir na vida de fulano, ok? Não? Na sua vida, na vida de alguém. O que você quer que aconteça na sua vida? O que você quer que aconteça na vida da sua família? Sonhos que você gostaria que acontecesse? Poxa, Deus, eu queria ser um missionário, eu queria ser um pastor, eu queria ser um educador, eu queria ser um ministro de louvor. Os sonhos que você tem, sei lá, alguma coisa que você gostaria que Deus fizesse na sua vida. O que Deus quer fazer na sua vida? Não sei, não sabe. Escreve aí 1 minuto. Depois de 1 minuto a gente vai conversar de novo. Se você não tem caneta, depois que alguém terminar a caneta do lado, aí passa para você. Precisa escrever um livro não, gente. Pode ser umas 2, 3 coisas só. Ou talvez só uma coisa que você gostaria que acontecesse. Talvez o seu desejo seja o desejo que estava no coração da Fernanda. Deus, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida para que eu ganhe a minha família para Jesus. Pode ser que seja isso. Tem que fazer um livro para ele. Depois que você escrever, você dobra ele. Fica com ele guardadinho. Quer papel? Aqui tem. Tem ali? Tem mais aqui. Ok? Não precisa fazer o livro não. Mas quando você escrever, tem que ser alguma coisa de coração, sabe? Uma coisa que... Ok? Ah, está faltando a caneta. Você está esperando a caneta do lado, né? Tá bom. Fica tranquilo.
Ok? Quando você vai escrevendo, eu vou falar. Você já viu? Você sabia que antigamente, quando a gente fazia o compromisso, era derramado uma cera fina, muito quente, sobre o papel. E aí, com tinta, as pessoas vinham e marcavam ali. Era um selo. E esse selo dizia que a partir daquele momento, aquela pessoa se tornava proprietária. Isso é que a gente vê na palavra, quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai falar que Deus selou. Que agora você tem a marca, o selo do proprietário. Quando então, enfim, você recebeu a mensagem de Cristo no seu coração. E quando você então botava aquele selo ali, aquele documento valia muito. Muito. Com o passar do tempo, a sua assinatura valia muito. Por exemplo, se o Zé Ricardo pega um cheque, assina e dá para você, ele está dizendo que você pode usar aquilo ali, se tiver dinheiro na conta, pode gastar. A tendência natural nossa, e muito normal e comum, é que a gente escreva para Deus o que a gente quer que aconteça. E você escreve, e depois que você escreveu, você vira o papel para ele e fala assim: agora você assina aí, bota a cera fina, coloca o timbre, bota a marca aí e cumpra aquilo que eu coloquei. A tendência nossa é essa. A gente pede aquilo que a gente quer que aconteça, que a gente gostaria que acontecesse, e Deus assina. Naquele dia, segunda-feira à noite, naquela segunda-feira à noite, eu estava lá. A primeira pessoa que levou o papel assinado na frente, ali, escrito ali com a assinatura de Deus, foi a Fernanda. E sabe o que estava escrito no papel dela? Primeira coisa: eu gostaria que a minha família conhecesse a Jesus através da minha vida. Essa foi a primeira coisa que ela colocou no papelzinho. Primeira coisa. Igualzinho vocês
sabia ela que naquele dia a proposta era de que quando você entrega para Deus isso e fala assim, Deus, cumpra-se isso, ela não sabia que no decorrer, quando ela fosse lá entregar esse papel, a resposta que ela teria é que Deus pega o seu papel, amassa o seu papel, joga fora o seu papel, e ele puxa da jaqueta de couro dele uma folha em branco e fala assim, agora você assina e deixa eu mexer. A Fernanda foi a primeira a rasgar e jogar fora o papel e pegar a folha em branco e assinar o nome dela. Eu vi a Fernanda sendo a primeira pessoa a fazer as duas coisas, e ela foi lá na frente e colocou o papel em branco assinado. Não sabia a Fernanda naquele dia que as próximas linhas que o Senhor estaria escrevendo, um ponto era: chegou o tempo de você ter morado comigo. Ela queria casar também 5 meses. E era 5 meses que faltava o casamento. Ela queria ver um monte de coisa. Ela escreveu 8 sonhos naquele dia. 8 sonhos. Dos 8, nenhum aconteceu em que ela esteve presente. Nenhum dos 8. Mas a linha de Cristo escrita era: chegou o momento de você ver. E ela tinha assinado. E a partir do momento que você assina a folha em branco, você está dizendo assim: Deus, cumpra-se a tua vontade. Pergunta dessa manhã, para a gente finalizar. Botar aqui. Cadê, né? Folha em branco aqui. Pergunta é: quantos de vocês estão dispostos a assinar a folha em branco a partir de hoje? E entregar para que Ele escreva as próximas linhas na sua vida. Sobre a partir de que a sua vida vai ser multiplicada. Última coisa sobre a Fernanda. Um mês depois, quando eu estava conversando com os pais dela, eles falaram assim para mim: você sabe o que levou a gente a tomar a decisão? Sempre foi a vida dela. A Fernanda sempre foi o nosso exemplo. Só que nós não tínhamos coragem de abrir mão das nossas coisas para ser igual a ela e tudo aquilo que a gente via Deus fazer na vida dela. O que faltava era coragem. E quando o corpo da minha filha estava estendido ali, eu vi que a vida é muito passageira e que não posso deixar para amanhã a decisão que eu posso tomar hoje, porque talvez amanhã seja tarde demais. Será que você está vivo e vai estar vivo amanhã? Você não sabe. Você não sabe nem se você vai estar vivo daqui a 3 horas. Tempo de tomar decisão é hoje. É agora. Então curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Simples o apelo hoje. Se você tem coragem, se você sente de Deus que é o momento de fazer isso, o que você vai fazer? Quando eu vou começar a cantar, você vai vir com o seu papel, amassar ele, jogar ele aqui no cantinho, aqui do lado aqui, pegar o papel em branco, assinar o teu nome, se ajoelhar aqui na frente e colocar assim: Deus, escreve a minha linha
as linhas da minha vida a partir de hoje, e que o Senhor use a minha vida para investir na vida das outras pessoas da forma como Tu queres, mesmo que para isso seja preciso eu morrer. Então, você faz uma oração primeiro com o Senhor e depois refletindo. Faz isso. A partir do momento que o pessoal cantar, e depois que você terminar de orar, sinta-se livre, à vontade de fazer isso. Mas não faz o que eu estou pedindo, não. Porque é um apelo. Faz se realmente você quer fazer isso. Eu, Senhor, digno de louvor, na cidade nosso Deus que santo monte, na alegria de toda a terra. Senhor,
95, ainda na minha vida louca ainda, foi a primeira vez que eu fiz isso. E o meu sonho era ser igual ao meu pai. Meu pai era engenheiro de telecomunicações. E o sonho do meu coração era ser engenheiro elétrico. E ganhar muito dinheiro e ser mais do que ele. Eu estudei muito para isso. Estudava horas e horas. E no ano que eu ia pedir, no que eu ia fazer o vestibular na UFRJ, eu fiz isso que você fez hoje. E naquele mês Deus falou comigo assim: você está disposto a abrir mão então do seu sonho para cumprir o meu sonho? E naquele dia em que espiritualmente eu assinei esse documento, falei: escreve a linha da minha vida. Eu abri mão da minha faculdade e 1 ano e meio depois eu estava indo para o seminário para fazer teologia. E constantemente Deus me lembra quando às vezes eu me intrometo, quando Ele escreve a minha história, eu tento fazer um parênteses ali, falando assim: não dá para ser assim. Essa lição é muito séria. Muito séria. Quero honrar muito a Deus pela vida de vocês, por escrever isso. Guarda esse papel, para toda vez que você lembrar, olhar para ele e falar assim: um dia eu assinei. Porque às vezes as próximas linhas da nossa vida não são tão agradáveis como a gente espera. Talvez algumas linhas sejam linhas de deserto. Guarda isso. Não duvide do escuro, daquilo que Deus te disse no lado. No meio da tempestade, não duvide daquilo que Deus te disse lá atrás. E o que Ele diz para você no claro é: eu escrevo a história da sua vida. E você pode confiar de que Ele não vai falhar. Não vai. Por mais difícil que às vezes seja a provação e a tentação que você vai enfrentar, lembre-se, Ele não vai deixar você. Ele vai estar lá. Todos nós passamos por perdas e ainda vamos passar por perdas. Quando você enfrentar uma perda, sabe, Ele está lá. Porque um dia você assinou isso. E alguns anos atrás, eu vi uma jovem de 23 anos fazendo isso que vocês fizeram. Era uma segunda-feira à noite. Na quarta-feira ela já não estava mais com a gente. Meu desejo é que você viva muitos anos. Mas se acontecer de você morrer, até o dia que Ele te chamar, e você não sabe quando, mas Ele já está escrevendo isso, que até lá, que a sua vida seja um exemplo de Cristo aqui na terra. Que você deixou um legado. Já fazem anos que a Fernanda, e até hoje eu falo dela. Ela não está mais entre a gente, mas aquela atitude dela me faz viver e experimentar a vida de Cristo até hoje, mesmo ela morta. Sei que ela está com o Senhor, mas falta aqui que até o dia da sua morte seja um legado. Deixa esse legado. Se seus pais são cristãos, aprenda com seus pais o legado que também eles estão deixando para vocês. Se o seu pai e sua mãe ainda não é uma cristão, isso você deseja ardentemente, não é errado você colocar para Deus: Deus, eu quero isso. Mas lembre-se de que antes de você desejar isso, o maior desejo do seu pai e sua mãe
estejam nos caminhos do Senhor é Ele mesmo. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha. O teu papel não é convencer o teu pai e a tua mãe. O teu papel é ser exemplo para o teu pai e tua mãe do que é a vida de Cristo em você. Quando você chegar em casa, mostra esse papel para o seu pai, para a sua mãe e fala assim: papai, mãe, eu assinei, porque eu quero cumprir o que Deus colocou na minha vida. Eu quero cumprir as linhas de Deus. Você vai ter certeza que a tua vida vai ser multiplicada para a vida dos teus pais. E talvez como a Fernanda você não veja. Mas uma coisa é certa: se você assinou, Ele está comprometido em fazer isso. Fica tranquilo, descanse. Talvez é o teu irmão, é o teu primo, uma família, alguém familiar, um amigo seu. Ele está comprometido, ele está focado nisso. Mas Ele quer junto com você. Deus não precisa de você para nada, mas Ele conta com você para tudo. Seria fácil para Deus abrir o céu, escancarar o céu e falar assim: ó, eu estou aqui. Seria fácil para Ele. Não precisa de você para isso. Mas Ele escolheu contar com você porque você é precioso para Ele. Eu falei que ia encerrar com o texto. Um dia uma pessoa chamada Paulo fez isso. Em 2 Timóteo 2, versos 1 e 2, o legado dele para nós ficou assim: e você, meu filho, ele está escrevendo para Timóteo, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homem de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Paulo fala assim: Timóteo, aquilo que você me ouviu dar testemunho na presença de muitos, transmita isso a homens de confiança, para que esses homens de confiança transmitam e ensinam para outros. 4 gerações. Só que na verdade, para chegar em Paulo, houveram 2 gerações anteriores. E quem que discipulou Paulo? Um homem chamado Barnabé. E onde Barnabé começou a sua história? Com os 70. E sabe quem era o discipulador? O grande tutor? Jesus. Jesus, Barnabé, Paulo, Timóteo, homens de confiança e outros. 6 gerações. 6 gerações. Isso dá mais de 100 anos. Já imaginou a sua vida impactando centenas de outras pessoas? Sem investir a vida na vida de outros. Isso é ser discípulo de Jesus. Deus abençoe muito vocês. Pai, em nome de Jesus, consagramos a vida de cada jovem, de cada adolescente aqui reunido. Obrigado pela manifestação da tua presença, poder e propósito no nosso meio, onde o Senhor nos leva a um compromisso real contigo, um compromisso tão sério, de entregarmos para Ti uma folha branca assinada, dizendo: escreve a nossa vida, escreve a nossa história, não seja como nós queremos, mas como Tu queres, porque nós sabemos que os Teus sonhos são maiores do que os nossos, os Teus caminhos são maiores do que os nossos. O Senhor tem planos, pensamentos de paz para nós, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então que os Teus sonhos se cumpram nas nossas vidas, Senhor, que os Teus caminhos, os Teus propósitos cumpram-se nas nossas vidas, aplana a nossa caminhada. O caminho do Senhor é perfeito. Derrama honra e graça sobre cada um dos meus queridos irmãos aqui, e que esse retiro
não seja tão somente mais um retiro na história da nossa vida, mas que tenha sido uma marca do agir e do cuidado um pouquinho mais do Senhor demonstrado para nós. Que algumas alianças feitas, alguns compromissos realizados com o Senhor, sejam vividos intensamente ao longo da nossa história, até o dia em que o Senhor nos chamar para morar eternamente com o Senhor. Até lá, Senhor, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada tempo que nós tivermos, nós queremos ser uma geração que adora o Senhor, que alegra o Senhor, e que o Senhor se delicia em nós, e que a vida de Cristo em nós, porque agora não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, que essa vida do Senhor se multiplique por essa cidade, pelas cidades circunvizinhas, por esse Brasil, pelas nações, que onde o Senhor nos levar, a glória do Senhor, a vida de Cristo seja vista por meio de nós. Te agradecemos, Pai, te louvamos, te bendizemos por isso, porque Tu és o autor da nossa vida, Tu és o nosso dono. Nós te rendemos honra, glória e louvor, em nome de Jesus, e que toda intenção do inimigo, todo laço de passarinheiro, possa cair por terra na autoridade do nome do Santo de Jesus, sobre cada vida aqui, sobre a família de cada um aqui, que sobre cada vida, sobre cada família, resplandeça a glória do Senhor, o senhorio e a soberania do Senhor, que todas as intenções do inimigo sejam derrotadas, porque sobre esses jovens, sobre esses adolescentes, reina a glória do Senhor, porque o Senhor não nos deu filhos para povoar o inferno, mas para povoar o céu. E essa é uma geração que vai povoar o céu, é uma geração que vai reproduzir vidas, e vidas mais para estar contigo, para reinar no Senhor. Dá-nos essa dimensão, esse entendimento, essa graça, força e coragem, ousadia que vem do teu próprio Espírito. Abençoa a cada líder, cada pastor, cada líder de célula que está aqui, que tem se empenhado, dê-lhes sabedoria, entendimento, e também ser exemplo de liderança. Dê a eles mesmo o temor do Senhor, dê a eles uma unção fresca do teu Espírito, para que desempenhem o papel de liderança com temor ao Senhor, debaixo da dependência do Senhor. Nos ajude, nos agracia cada dia mais com isso. Te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Levanta e dá um abraço a uma pessoa aí que está do seu lado.
Deixa eu chamar aqui o pastor Charles, o pastor Zé Charles. Isso. 11 a 14 de julho, lá em Curitiba, nós vamos ter um encontro nacional dos jovens em célula. Vai reunir uma galera bem jovem, para ver o Betel. Vai estar conosco o pastor Pedro Gomes, da China. Vai estar o Dino, que é um rapaz que trabalha na China, chinês. Vai estar o Vu, que é um brasileiro que trabalha na China. O Rodrigo, que é da nossa igreja, que hoje é missionário na Tailândia. Vai estar o pessoal do Iraque. Toda essa turma junto com a gente, será que não vão falar? Vai ser no dia 11 a 14 de julho. Então, meu conselho, esteja lá conosco. A gente vai reunir jovens de todo o Brasil, com um grande tempo do Senhor lá e de experiências. Convite aí. Nós vamos responder e agradecer a Deus mais uma vez, Charles, pela sua vida. Não sei se está aí, acho que está lá embaixo. Mas nós vamos agradecer mais uma vez pela tua vida, pela disposição de estar aqui conosco. E que o Senhor esteja abençoando. Que o Senhor despegue também. O Charles tem alguns desafios para esse ano de 2013, mais alguns do que normalmente tem. E então eu vou convidar você mais uma vez a se colocar em pé agora. Nós vamos estender a nossa mãos para cá. E nós vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor também pela vida do Charles. É interessante, que um dia você abriu mão de um projeto teu e Deus tem usado a sua vida. E aqui foi mais uma vez, mais uma oportunidade de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco, levar você também para outros lugares, para que você leve o que você tem recebido da parte de Deus. Nós não sabemos o que Deus tem com a nossa vida, mas nós podemos ter a convicção, como nós ouvimos aqui, de que Ele sabe o que Ele está fazendo com cada um de nós. E a vontade dele, diz Paulo, ele tem 3 características: a vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Estenda sua mão para cá, nós vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, agora no término, Deus, deste acampamento, nós queremos expressar gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor preparou ontem à noite e hoje pela manhã, também através da vida do Charles, mais uma porção da Tua Palavra e dos Teus princípios para nós. Assim como o Senhor usou o pastor Márcia, o Jair, assim também o Senhor usou o Teu Filho. Nós queremos agradecer-te, Deus, pela vida do Charles. Pedir mais uma vez que o Senhor dê direção à vida dele no ano de 2013, junto com a Amanda, com a Giovana e o Ciro. Como família do Senhor, Pai, nós oramos por eles. Como filhos do Senhor que eles são. Ministério também, que o Charles possa discernir, Deus, qual é a Tua vontade para ele e para a sua família no ano de 2013. E que o Senhor possa estar levando-os em segurança logo mais para Curitiba, em nome de Jesus. E aqui, como nós ouvimos, que nós devemos nos santificar uns pela vida dos outros, que o Teu Espírito nos lembre de orar pela vida do Teu Filho. Nós não queremos só receber da Tua parte através da vida dele, mas nós queremos também ser canal de bênção na vida desta família. E nós sabemos, ó Deus, que as nossas orações, diz a Tua Palavra, podem muito dos seus efeitos. Louvado seja o Teu nome pela vida deles, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?